José, nosso Pai do céu, vinde em nós, ó Senhor, nas dificuldades em que nos achamos, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São 9 dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, 8º dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas dívidas e dificuldades financeiras. Nessa sexta-feira, quando nós mergulhamos em todas as nossas realidades de vida, assim acompanhados por São José, nós nos colocamos em oração, especialmente para aquelas pessoas que estão com dificuldades financeiras. Nós sabemos que nós temos no Brasil hoje cerca de 8 milhões de desempregados. Aliás, o 3º dia do nosso ciclo novenário também é dedicado a isso. E o 8º, não e de maneira diferente, mas aproximando a realidade das nossas dificuldades diárias, nós mergulhamos esta experiência de amor pedindo por aqueles que de fato estão com dificuldades. Eu sei que são muitos, às vezes é um desemprego, às vezes uma doença, não é? Quantas pessoas nas nossas comunidades paroquiais, por vezes, apresentam, né, aquelas necessidades de um medicamento que ainda o governo não liberou, tudo isso nós rezamos. E aí acaba, né, fazendo aquele esforço pelo medicamento, apertando aqui, apertando lá. Quando também não, é claro, a gente sofre as pressões do consumo e acaba gastando mais do que, evidentemente, nós conseguiríamos investir. Diante disso, é claro, São José, homem, pai de família, entende essas necessidades e por isso é chamado um grande intercessor. Aquele que acompanhou, né, a vida do Cristo praticamente desde a sua concepção, aquele que cuidou, preservou a Imaculada, é o grande valente guerreiro que também nos preserva de todos os males e nos ajuda a sair muitas vezes até dos problemas que a gente mesmo cria. Assim dizia Santa Teresa de Ávila, não há nada que a gente recorra a São José que de fato não tenha obtido, né, a graça que nós pedimos. E como é graça que nós pedimos, vamos rezar especialmente também por aqueles que passando essas necessidades, de fato contam com a nossa presença, com a nossa oração, com o nosso jeito de ser cristão e testemunhar a nossa fé em São José, que nos leva com Maria a nosso Senhor Jesus Cristo. Bora rezar. Oração inicial. Iniciemos juntos esse momento de graça. Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável,
Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas repele a cobiça do ímpio. Provérbios, capítulo 10, versículo 3. Amados, de fato a gente vive num mundo recheado de injustiça. Se a gente notar ainda, pelo menos parte da humanidade, ela tem que sobreviver com menos de $1 por dia. Essas pessoas são chamadas miseráveis. Mas ao mesmo tempo, o Espírito de Deus desperta no coração das crianças, dos jovens, dos adultos, um espírito de partilha, um desejo, um dom, de fato, que supera a nossa razão humana e que faz, muitas vezes, a pessoa doar até aquilo que lhe é necessário. Eu tenho um simples trabalho, junto com a comunidade, inúmeras pessoas que estão à frente, de olhar para a realidade dos nossos irmãos de rua. E inúmeras vezes eu pude testemunhar, especialmente quando fiz esse trabalho junto com uma comunidade na Grande São Paulo, na minha juventude, que você dava um pão para uma pessoa inteiro, um lanche inteiro, e ela reservava metade, mesmo ainda tendo fome. E aí você perguntava por quê? Eu falei, não, isso aqui eu estou guardando porque eu tenho um parceiro que dorme aqui do meu lado e possivelmente ele vai chegar com fome. E aí você olhava, como aquilo só pode ser de Deus. E como de fato, o pobre, o miserável naquele caso, que precisava de um pão à noite, um prato de sapo, uma vasilha, né, de sopa à noite, etc. e tal, de fato dependia tanto daquilo para sobreviver e chegar até o outro dia, mas mesmo assim ele repartia. Vejo isso também diante dos ricos, e que são tantos, e que de fato dificilmente alcançarão a grandeza de Deus, porque não tem o coração desprendido suficientemente para partilhar dessa maneira metade do único bem que tem, o almoço, o jantar daquele dia. Quando nós falamos desse 8º dia de dívidas, nós não estamos falando apenas daqueles que, sem cabeça muitas vezes, vou usar esse termo, sem ser e parecer chulo, mas, ou mesmo cabeça vazia, entram-se em dívidas, caem o consumo, ou mesmo perdem um rendimento, um emprego, etc. e tal, e acabam por atender às necessidades primárias se endividando. Mas nós falamos também que o Espírito toca o coração. Quando a gente tem, por exemplo, uma mobilização, como no Rio Grande do Sul recente, com toda aquela catástrofe, a gente tem o Espírito de Deus falando no nosso coração, meio que partilha, ajuda. Claro que a gente tem muita gente má, e elas continuam a existir, e a nos explorar de certo modo. Mas ao mesmo tempo o Senhor abre o coração àquele que por vezes tem pouco ou tão pouco, para que o seu pouco se multiplique e torne muito para aquele que mais precisa.
Oitavo dia do nosso ciclo novenário é tempo de percebermos se nós não somos influenciados pelo consumo e parte dessas nossas dívidas de fato estejam no desejo de acumular ou mesmo na ambição de termos as coisas. Mas aqueles que não são, ou mesmo aqueles que são frutos desse processo, nós pedimos a graça de Deus para que aprendam a partilhar e recebam também essa graça de quem partilha. Vamos rezar com São José. Oração a São José. Amado Pai São José, acudi-nos em nossas tribulações e, tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus. Ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas, e assim, como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu. Eu assisto a novena da Rede Vida desde o início, do começo. E tenho recebido graças dele, de desemprego, né, da minha filha, do meu filho, que alcançou graças a Deus, estão empregado. E o São José, para mim, significa muita coisa na minha vida, nossa. Desde quando eu era criança, eu já acompanhava São José, as orações dele, junto com a minha mãe. Olha, você vê a idade que eu tenho, né? Toda a vida eu tenho São José no meu coração. Não era tão forte igual hoje, né? Como antigamente, não era tão igual hoje, mas toda a vida eu sou devota de São José. Quando meu filho, o câncer apareceu dele, já tinha tomado o início de todo o organismo dele, mas a gente, não só eu, toda a minha família, rezamos muito, pedindo muito pela saúde dele. Mas como o câncer já estava muito avançado, aí a gente continuou pedindo para que Deus, né, seja feita a vontade de Deus, de São José, para que desse o descanso para ele, porque ele sofreu muito, muito mesmo. Nossa, eu tenho sofrido muito com a minha família. Dentro de 2 anos eu perdi um filho, depois perdi outro, perdi mais 2 netos. E sempre eu rezando, Deus me dá muita força, muita mesmo, porque olha, o que eu tenho passado não é fácil. Só mesmo a força de Deus e de São José na minha vida. Toda semana eu ia para o hospital, nos pronto-socorro, mas ficava ruim mesmo. Eu melhorei bastante, muito mesmo. Recebi muitas graças de São José. São José é uma presença fiel na minha vida,
que me ampara, que ampara toda a minha família em todos os momentos difíceis das nossas vidas. Nossa, o Padre Márcio, para mim, eu gosto demais do Padre Márcio. Olha, a Rede Vida, para mim, eu gosto de todos os padres. É padre jovem, padre idoso, todos os padres eu gosto. Mas o Padre Márcio é porque ele é uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito descontraída, uma pessoa transparente. A alegria dele, ele é muito alegre, muito sorridente. Gosto muito dele em todas as conversas dele, as orações dele, eu gosto demais. Quando começa a novena, que meus filhos estão passando por aqui, eles falam: mãe, começou a novena, eu deixo tudo e venho correndo assistir a novena. Ainda falo: padre, eu estou atrasada, Me admiro muito São José, esse pai bondoso, esse pai de coração bondoso com todos nós que crê em São José. Gente, nunca abandone São José, que ele é muito milagroso. Peça com fé a São José tudo que necessita da nossa vida, que alcança no trabalho, na doença, nas tribulações. Pode pedir a São José, que é socorrido, e ele atende todo o pedido que todas as pessoas fazem para ele. Tenha fé em São José, que o que necessita alcança, porque ele é o Paizinho do céu mesmo para todos nós. Bênção do dia. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Senhor e meu Deus, abri o meu coração para que eu seja menos egoísta. Abri a minha consciência para que eu saiba consumir menos. Abri a necessidade da partilha para ajudar aqueles que nas dificuldades financeiras enfrentam momentos de desolação e de desesperança. E é por isso que eu te convido a rezar junto comigo agora. Jesus amado, permita-me agora, em sua santíssima e real presença, invocar o nome do seu Pai terreno, São José, que na vida teve a graça de acalentá-lo, abraçá-lo e amá-lo infinitamente antes de todos nós, juntamente com a sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Como sabemos que nenhum pedido que ele lhe faça não lhe será negado, ao meu bom Jesus, como seu sacerdote, invocando agora a poderosa intercessão de São José, seu e nosso Pai adotivo e terror dos demônios, eu lhe peço por todos os irmãos e irmãs que se encontram endividados e necessitam achar uma solução para se livrar dessas dívidas, protegendo-vos de outros endividamentos e atendendo-lhes em todas as suas prementes necessidades, que agora lhes apresentamos nesse nosso 8º dia dessa santa novena. Que todas elas, sem exceção, ó meu Jesus, possam, por intercessão de nosso amado Pai no céu, São José, serem acolhidas em seu coração e atendidas prontamente, demonstrando assim o seu amor infinito por esse nosso Pai adotivo, São José.
Amém. Ó bom Deus, todos os dias vos apresentamos este copo com água diante de Ti e pedimos a bênção do perdão dos nossos pecados, que esta água representará do nosso batismo que nos tornou eternos e justos diante de Ti pela Sua cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também ao poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite. Encerrando essa sexta-feira, essa oração muito especial por dívidas e dificuldades financeiras, nós de fato nos colocamos em oração por aqueles que estão passando nesse momento. Mas eu quero contar para vocês uma coisa que parece apelativa, mas para mim é muito sincera e com muita leveza de coração, por isso que eu até aviso. Há muitas pessoas que mesmo passando por dificuldades financeiras, elas escrevem para a gente, elas mandam um e-mail para a gente, elas entram nas nossas redes sociais e elas dizem uma coisa impressionante, eu vou dizer de novo, impressionante, que é assim: Padre, eu continuo sendo fiel naquele pouquinho no meu dízimo e continuo sendo fiel a essa obra de São José. Isso para mim me comove. Por isso que eu estou falando, não tem vergonha, não é apelativo, não é para que você sinta isso ou sinta culpado, não, pelo contrário. É para que você tenha junto comigo a consciência do que é alguém que fez uma experiência com uma devoção, alguém que confia nesse trabalho de evangelização, como confia que Deus, mesmo na dificuldade, exige de nós um sacrifício ainda maior. É essa cruz que a gente não corre que faz a diferença. Talvez não uma diferença financeira ou a cura daquilo que nós de fato pedimos, mas a salvação, essa é que eu vou atrás, essa é que eu persisto, tá bom? Você quer nos ajudar? Tem liberdade para isso. Se você não pode nos ajudar, reza pra gente, mas liga pra gente também e fala assim: olha, eu vou colaborar com a oração, eu vou estar todo momento da novena de joelho no chão, rezando por aqueles que ouvem essa palavra, porque eles se convertam, participam dessa oração, para que estejam junto com São José. Nosso primeiro papel como santos, não pode esquecer, a gente não é só intercessor lá no céu, não, a gente tem que aprender a ser intercessor aqui na terra também. Então, você também pode ser o nosso intercessor. Se puder nos ajudar também, nós só estamos aqui graças, de fato, àquilo que o Senhor confirma no coração de muitas pessoas que nos ajudam a manter esse horário aqui no canal da Família. 0800 54 55 900, 0800 54 55 900 ou o nosso WhatsApp exclusivo 11 9 1300 9065. Vamos acolher a bênção final. Amanhã a gente encerra, num dia de saudade, colocando nossa saudade pertinho do Senhor, lembrando que essa palavra na língua portuguesa, de fato, ela só existe na língua portuguesa com essa leveza e que a gente sente saudade daquilo que é bom. Que o Senhor, pela intercessão de São José, toque sua vida, toque suas finanças e possa te abençoar. Na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. E ninguém possa jamais